Por quê? Por quê? Porque justo meu filho foi doutrinado. Eu sou uma pessoa que sei distinguir o verdadeiro do falso, o absurdo do sensato, e meu filho, justo meu filho, foi doutrinado e repete besteiras dentro da minha própria casa. Como isso foi acontecer? Eis um lamento que eu ouço com frequência por parte de muitos pais, e eu vivo abordando esse assunto sob as mais diferentes perspectivas. Hoje eu quero abordá-lo da maneira mais direta possível e começar o vídeo com a resposta: o seu filho foi doutrinado porque ele não domina a linguagem. Exatamente. E para você compreender como isso aconteceu, você tem de entender, em primeiro lugar, o que você dominar a linguagem te permite fazer para o resto da sua vida e que tipo de pessoa você consegue se tornar se você domina a linguagem e quais são os riscos a que você está sujeito quando você não domina a linguagem. Mas eu quero que vocês fixem isso na mente de vocês. O seu filho, se ele foi doutrinado, é porque ele não tem um pingo de domínio da linguagem. Vamos entender isso melhor. Durante muitos séculos na nossa história, a base da educação, o cerne da educação era, num primeiro momento, ensinar às crianças as ferramentas do aprendizado, aqueles instrumentos mínimos sem os quais elas seriam incapazes de aprender qualquer outra coisa. E num segundo momento passava-se as ciências, especificamente aquilo que hoje a gente chama de disciplinas. No atual modelo escolar, quando eu falo atual modelo escolar, eu tô falando assim, século XX de maneira geral, tô falando final do século XIX para cá. Ou seja, se o seu filho nasceu aí nos anos 70, 80, 90 ou nos anos 2000, ele está sujeito a essa desgraça, tá? Que é o seguinte: os currículos modernos são constituídos de várias disciplinas e aquelas disciplinas que nos permitem adquirir as ferramentas do aprendizado em geral, e eu vou resumir essas disciplinas como aquelas que nos possibilitam ter domínio da linguagem, elas são ensinadas como mais uma disciplina e não tem uma característica de propedêutica de maneira tão clara como no passado. Não, mas a primeira coisa é a alfabetização, etc. E meus filhos tiveram isso pequenininhos. O problema é o seguinte: a alfabetização é a premissa para que você venha a compreender a língua. E uma vez que você domine a língua de fato, dominar a língua não é saber formar frase, é um negócio um pouquinho mais profundo. Depois disso, você entende como usar a língua para comunicar ideias, conhecimentos, e aí vem a parte que a gente chama de domínio lógico, daquilo que não é imediato num discurso, mas é o que estrutura formalmente, do ponto de vista do sentido do discurso, um tal discurso, e num último instante, de que maneira eu consigo comunicar isto que eu sei na linguagem que é aquela que eu vou empregar e da maneira mais hábil, persuasiva e clara possível. Então você tem essas três etapas que devem ser cumpridas para que uma pessoa realmente tenha domínio da linguagem. E uma pessoa que não tem domínio da linguagem não consegue aprender absolutamente nada, porque todas as ciências a que nós temos acesso são comunicadas pelo tal do logos, pelo pensamento que se projeta enquanto idioma. As pessoas não conseguem mais conversar, as pessoas não são capazes de ouvir, as pessoas não conseguem sequer argumentar na internet. E aí vocês se chocam que elas são doutrinadas. É a coisa mais consequente da falta total de poder da linguagem, que você acabe aderindo a frases feitas, porque quem não tem domínio da linguagem
é incapaz de interpretar o que está lendo para verificar os absurdos lógicos inerentes a um texto qualquer ou a uma mensagem qualquer. Quando nós que temos domínio da linguagem ouvimos, por exemplo, uma pessoa imbuída de princípios errados argumentar sobre qualquer assunto, nós somos capazes de perceber que ela está comunicando algo absurdo porque nós percebemos que elas partem de princípios que são em si mesmos falsos. O que é isso? É você ter capacidade de olhar para um discurso, de capturar o discurso desde os fundamentos e entender que quem parte de fundamentos errados chegará a uma conclusão absurda. O nome disso é lógica. Então não basta conhecer o português, não basta, sei lá, saber acentuar direito, saber pontuação, é preciso também compreender a estrutura do pensamento que se alia a essa coisa chamada linguagem e se projeta enquanto discurso. Seu filho foi doutrinado porque ele não domina a linguagem, ele não domina, para começo de conversa, a língua dele de maneira profunda, ele não tem o imaginário educado, ele não conhece as palavras, os sentidos das palavras, ele não tem capacidade de perceber a estrutura lógica por trás de uma argumentação, portanto, para ele fica só no campo da superficialidade, ele tem uma interpretação literal e emocional do discurso, ele associa o uso de certas palavras a emoções específicas, tipo, essa palavra me mantém na minha zona de conforto, tá bom, esse discurso está me fazendo bem. Isso é o tal do politicamente correto, nada mais é do que isso. É você condicionar as pessoas a receberem e acatarem uma argumentação com base na presença de palavras específicas que estão no discurso. Terceiro ponto, seu filho é doutrinado porque ele é incapaz de perceber quais são os componentes que tornam um discurso persuasivo, portanto, ele é incapaz de se proteger de um discurso falsário, mas belamente ordenado, ou seja, persuasivo. Seu filho não sabe isso que a gente chama de retórica desde a antiguidade. Existe um texto que pode te ajudar a fixar tudo que eu tô te falando de maneira clara, e é um texto também que pode permitir um discursinho assim, você mostrar para o seu filho por que é que ele foi doutrinado, tá? Ele foi doutrinado porque a gente não é mais educado pelo trivium. Na antiguidade, mesmo ao longo da Idade Média, isso até século XVIII, até o século XVIII era assim. Até metade do XIX era assim. No Brasil já foi essas primeiras escolas, assim, aquelas primeiras escolas do Brasil, assim, para formar pessoas que viriam a ocupar postos de destaque no Segundo Reinado, ainda se guiavam por esse método tradicional que é o das artes liberais. Você tem trivium e quadrivium, vamos falar isso em português claro. O que é trivium? É domínio da linguagem, meu amigo, nada mais é do que você conhecer a língua, e o nome disso é gramática, é você entender o pensamento que se projeta junto com palavras para gerar um argumento, lógica, e de que maneira você pode colorir o discurso para torná-lo sedutor e persuasivo e às vezes até encobrir a falta de lógica com beleza para tocar a emoção do próximo e convertê-lo a acatar a sua opinião. O nome disso é retórica. Quem não sabe essas três coisas vai ser enganado por qualquer um. Quem não sabe essas três coisas certamente será doutrinado com uma facilidade fora de série. Se você não entende por que é que a esquerda detesta a expressão educação clássica, você pode ter certeza que é porque uma pessoa que tem educação clássica ou porque foi buscar, ou porque de alguma forma aprendeu, ou porque aproveitou os resquícios desses componentes da educação clássica nos bons professores que ela encontrou pela vida, essa pessoa não vai ser doutrinada. Porque essa pessoa vai conseguir compreender tudo que está sendo dito para ela e vai falar, o quê? Você está querendo que eu engula essa? Ô, meu amigo, sai para lá. Você está entendendo? Essa pessoa vai ser capaz
de analisar, como todo mundo adora dizer, criticamente. Vai ser, o que é analisar criticamente? É discernir o que ela está ouvindo e compreender, identificar os absurdos de um tal discurso. Comparado a quê, os absurdos de um tal discurso? A realidade. Porque o domínio da linguagem, ele evidentemente envolve isso que a gente chama de lógica, que é a capacidade de compreender as relações lógicas de um argumento, também envolvendo de que modo você respeita ou não a referência que uma palavra faz às coisas. Então, quem realmente domina a lógica entende que uma regra fundamental da lógica é que a palavra que está sendo utilizada deva fazer referência a algo na realidade. E sem esse componente, meu amigo, a lógica tá fraca. Então, este é um componente fundamental. Eu queria aqui sugerir para você que se preocupa e sofre porque o seu filho foi doutrinado, a leitura de um texto muito curto, mas que vai deixar mais claro na sua mente que por que isso acontece há tanto tempo, que é esse livrinho da Dorothy Sayers chamado As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. Na verdade, esse livro é muito mais curto do que tá aqui te parecendo. É uma conferência. A Dorothy, ela é uma escritora, publicou vários romances, tá? Publicou vários romances policiais, mas ela publicou poesia, ela publicou teatro, ensaios sobre educação. E em 1948, ela profere uma conferência em Oxford chamada As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. Qual é a ideia básica que ela defende nessa conferenciazinha? Curta e grossa, muito boa a conferência. Ela diz o seguinte, olha, as ferramentas para aprender qualquer coisa, elas dependem de você ter um domínio da linguagem minimamente adequado. E isso a gente só consegue com o tal do trivium, com uma compreensão da gramática, da lógica, ela chama de dialética, né? Da gramática, da lógica ou dialética e da retórica. Sem essas três coisas, qualquer outra coisa que você venha aprender, você vai esquecer. Você não vai nem saber como é que você aprendeu. E sabe o que é uma pessoa doutrinada? É aquela que ela engoliu aquele argumento falacioso, mas ela esqueceu como que isso aconteceu com ela. E aí ela é incapaz de verificar se aquilo que ela aprendeu realmente faz sentido, porque ela não lembra nem como é que ela aprendeu. Ou seja, ela simplesmente absorveu. Não é que ela aprendeu, ela absorveu, ficou ali na memória, sem ter sido submetida ao exame racional. Por quê? Porque ela não tem as ferramentas para examinar racionalmente. E para você fazer com o exame racional de qualquer argumento, você tem que saber lógica. Portanto, as ferramentas perdidas da aprendizagem consiste justamente no domínio da linguagem, que durante muitos séculos foi a propedêutica para qualquer pessoa que depois viria a escolher o domínio do saber, o domínio científico ou o trabalho que ela viria a ter ao longo da vida. Então a pessoa primeiro sabia o trivium, dominava a linguagem, e depois ela aprendia o que ela quisesse. Porque quando você aprende e reflete sobre a própria linguagem, quando você sabe a gramática, a lógica e a retórica, quando você sabe com que nós aprendemos, como nós examinamos qualquer discurso e qual a maneira mais eficiente de comunicá-lo, você está preparado para qualquer ciência, da engenharia a, sei lá, física nuclear, entendeu? Isso é algo básico para todo mundo. E aí você vai ver que tem até pessoas que têm uma carreira científica razoável, mas que também são doutrinadas, porque elas podem até saber matemática, que está subordinada à lógica, mas a lógica mesmo, que permite o exame racional eficiente de um argumento, elas não têm, tá? Fica aqui minha indicação. Você quer entender por que é que seu filho foi doutrinado? Por que é que nós todos estamos aí reféns da possibilidade da doutrinação? Isso tem a ver com uma alteração no próprio modelo de educação, que foi o positivista, o moderno / positivista. Essa história da gente aprender um monte de disciplina e no meio das disciplinas tá ali aquelas sem o acento necessário que nos permitem ter o domínio da linguagem, tá? O livrinho fica aqui na descrição e
eu queria dizer para vocês e fazer um elogio especial à introdução escrita pelo Gustavo Bertocci. Nessa introdução, sabe o que ele faz? Ele pega o cerne da conferência da Dorothy Sayers e aplica ao Brasil. Então, assim, eu recomendo a você, leia a primeira conferência da autora, depois você volta e venha lendo a introdução do Gustavo Bertocci, e aí você vai ter clareza, mas uma clareza límpida, inclusive de como você pode ajudar o seu filho, se ele já foi doutrinado, a entender o que fez dele um refém da doutrinação. Muito obrigada pela companhia, link na descrição e até a próxima.